Meu querido irmão, a paz do Senhor Jesus Cristo, queremos nesse momento ler um versículo bíblico para nós iniciarmos a nossa aula de Antigo Testamento 2. Quero que você me acompanhe, livro de Eclesiastes, capítulo 12, começando do versículo 10 até o versículo 14. Diz assim um texto: Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como arguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disto, filho meu, atenta, não há limites para fazer livros, e o muito estudar enfada da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Vamos orar nesse momento, para daqui a pouco a gente começar mais uma aula de Antigo Testamento 2. Oremos, vamos orar todo mundo junto. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós estamos aqui diante de Ti, nessa tarde tão maravilhosa, tendo a oportunidade rica de participar de um culto, mais uma vez com os Teus filhos. Pai eterno, tem misericórdia, nos conduz na direção dessa aula. Vem esclarecer nossas mentes e nos ajuda no transcorrer desse trabalho, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mande para mim que eu passo para o professor. Tenha uma boa aula. Meu irmão, graças a Deus, mais um sábado, nós estamos aqui com os senhores. Vamos dar continuidade às aulas de Antigo Testamento 2. Hoje nós teremos duas aulas. No primeiro encontro, no primeiro momento, nós vamos ter a aula de número 3 e no segundo momento nós teremos a aula de número 4, ainda hoje. E o assunto que nós vamos tratar hoje com os senhores é o livro de Samuel. O primeiro livro de Samuel e o segundo livro de Samuel, e posteriormente, ainda hoje, com certeza deve dar tempo, primeiro livro de Reis e segundo livro de Reis. Esse é o nosso objeto de estudo nessa tarde. Eu queria que você me acompanhasse. Também eu quero que você fique com a Bíblia pronta. Nós vamos usar alguns versículos hoje, aqui, vai ser necessário a gente ler para entender o comportamento de alguns personagens e entender principalmente como o autor ele expõe essas narrativas dos personagens bíblicos e como o plano de Deus é conduzido de uma maneira muito precisa e muito famosa. Vamos lá para o slide, vamos ver os objetivos da nossa aula. Objetivos de hoje: nós vamos estudar as principais divisões dos livros de 1 e 2 Samuel. Vamos entender o contexto religioso, histórico e geográfico, onde os principais eventos narrados no livro ocorreram. Como terceiro e último objetivo, nós vamos compreender a origem da monarquia em Israel. Quarto objetivo, entender como se deu essa ruptura da monarquia em 2 reinos. Aqui está o nosso conteúdo que nós vamos trabalhar hoje, você deve estar vendo. O item 2, a fonte está pequena, mas eu vou ler aqui para você, mas acredito que o restante deve estar bem visível. Nosso conteúdo: panorama dos livros, Samuel, Crônicas e Reis. Crônicas nós vamos trabalhar posteriormente em outra aula. Introdução aos livros, data e autoria, as fontes utilizadas para a composição dos livros, o propósito dos livros e um esboço geral, que é de 1 e 2 Samuel, e os temas principais desse livro, desses livros, que é a arca, a monarquia e a aliança davídica.
existem temas principais que vamos tentar trabalhar aqui com os senhores nessa tarde. A liderança de Eli e Samuel vai ser possível também contemplar hoje. A instituição e fundação da monarquia. Saul, o primeiro rei de Israel, a gente vai se deter um pouco, vai ser aqui que a gente vai usar o texto bíblico. Fracassos do reinado de Saul e Davi, o segundo rei de Israel. E fraquezas e fracassos no reinado de Davi. Você está observando a bibliografia, que já é conhecida. Conheça melhor o Antigo Testamento e a história de Israel no Antigo Testamento de Samuel e Schutze. Bem, os livros 1º e 2º Samuel. Daqui a pouco eu volto para esse panorama dos livros. Eu quero só adiantar os slides e falar justamente dos nomes. Ok. Nome dos livros. Bem, da maneira como nós conhecemos e recebemos os livros de 1º e 2º Samuel, tanto na revista corrigida quanto na revista atualizada, na maioria das versões, eles chegaram para nós aqui no Brasil como 1º Samuel e 2º Samuel. Originalmente, na verdade, não eram 2 livros, era somente um livro. E esse livro grande, na verdade, foi dividido na Septuaginta. A Septuaginta, os escritores da Septuaginta, ou melhor, os tradutores, tiveram a preocupação de dividir. Nós acreditamos, não só eu, mas qualquer outro historiador e teólogo, acredita que um dos motivos principais para se dividir 1º Samuel e 2º Samuel foi a extensão, quer dizer, eram rolos grandes, um volume muito grande, e precisava dividir para facilitar justamente a exposição dos fatos históricos que ali estavam presentes. Então é a partir da Septuaginta que esses livros vão ser divididos. É bem curioso, nós vamos voltar para o slide, tem uma frase aqui, essas informações do slide está no livro Introdução ao Antigo Testamento de Dilat. Os livros atualmente conhecidos como 1º e 2º Samuel originalmente formavam apenas um livro que aparece dividido em 2, pela primeira vez na Septuaginta, ligado com os atuais 1º e 2º Reis. Talvez a divisão tenha sido feita por causa da grande extensão do texto. Vamos voltar só aqui para mim. Faltou só dizer um detalhe, porque 1º Samuel e 2º Samuel e Reis, na verdade, era um livro só. Nós acreditamos, como a maioria dos teólogos, que essa divisão só foi possível, foi necessário por causa da grande extensão, para facilitar justamente a compreensão dos fatos narrados. Data e autoria. Isso eu quero ler com vocês. Eu quero ler com vocês isso aqui. Pronto, vamos lá para o slide. Em parte alguma se encontram informações sobre quem escreveu esses livros. Bem, pergunta-se, quem escreveu o livro de 1º Samuel? É convencional dizer que o autor foi Samuel. Existe um argumento forte em relação a isso. Mas a outra vertente vai dizer que são livros anônimos. Aí onde é que a gente se posiciona? Onde é que a teologia se posiciona? Na verdade, uma parte dela vai dizer que é anônimo, a outra parte vai se posicionar em Samuel. Mas eu acredito que o pêndulo vai pender realmente, vai para o lado mais de Samuel, porque se você abrir sua Bíblia lá em Crônicas, primeiro livro de Crônica, capítulo 29 e o versículo 29, existe um argumento interno, uma evidência interna do próprio livro, dizendo o seguinte, que estas coisas estão escritas nos livros de Samuel, ou Crônicas de Samuel, de Gate e de Natã. Então, nós acreditamos que 1º Samuel e 2º Samuel foi escrito justamente pelo profeta e juiz Samuel. Concernente à data, aproximadamente 1100 a 970, estilo decrescente. O período de tempo para os livros de Samuel é de 130 anos, mas deixa eu só explicar isso aqui. Quando a gente analisa todos os fatos narrados
no primeiro livro de Samuel ao segundo livro de Samuel, acredita-se, isso é aproximado, eu não vou afirmar que os senhores, existe um espaço de tempo, todas as narrativas vai cobrir um espaço de tempo de aproximadamente 130 anos. Isso é um valor aproximado. Então, antes da gente passar para o próximo slide, vamos só deixar claro aqui, existe uma evidência muito forte de que 1 Samuel e 2 Samuel foram escritos justamente por Samuel. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 29, é a nossa argumentação mais forte. E concernente ao espaço de tempo, 130 anos aproximadamente, que cobre justamente esse período. Mas esses livros tiveram fontes. Alguém escreveu essas histórias antes. Eu quero que você acompanhe comigo, aí na tela, as fontes que foram utilizadas para a composição dos livros de 1 Samuel. Como nós já havíamos falado antes, 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 29, está aí. Narrativas de Samuel, narrativas de Natã e narrativas de Gade. O autor do livro de Samuel, ele se utilizou de algumas fontes que já existiam na época. A primeira que é detectada nos livros são a de Natã, a de Gade. Até geralmente se pergunta, foi o que aconteceu com as narrativas de Natã e as narrativas de Gade, onde na verdade se encontravam onde se encontram na verdade esses materiais. Historicamente não tem como a gente, foi perdido, né? Na verdade, historicamente foram perdidos. Nós acreditamos sim que as narrativas desses profetas foram justamente absorvidas e utilizadas pelo autor de 1 Samuel, e está em Samuel. Agora, o livro, o artefato, realmente está perdido. Outra fonte que foi utilizada, você pode verificar, 1 Samuel, capítulo 10, e o versículo de número 25, o caráter do reino escrito por Samuel. Aí quando você lê esse versículo, capítulo 10, versículo 25, mostra que Samuel escreveu isto no seu livro. Outra fonte utilizada, o livro de Jassar, também conhecido como os livros do justo. Talvez tenha, você vai ter versões, a gente está trabalhando com diversos polos, talvez você tenha a versão, se eu não estiver enganado, é a versão atualizada, que não fala Jassar, fala justamente o livro dos justos. Aí ou o livro do justo ou o livro de Jassar. O livro em si, o artefato, foi perdido, mas o seu conteúdo, nós acreditamos que serviu de base para a composição dos livros. É um espaço de 130 anos aproximadamente, que nós temos de histórias, de eventos que foram justamente colocados nesses livros. Se em algum momento, né, essa é uma discussão a nível acadêmico, se em algum momento Samuel não foi seu autor na sua totalidade, mas pelo menos foi seu coautor. E essas fontes foram utilizadas para a composição dos livros. Então, eu acredito que eu estou alcançando pelo menos esse objetivo de passar para vocês a maneira como os livros foram compostos, foram escritos, na verdade. Vamos para o próximo slide. Propósito. Quero que você acompanhe comigo. Propósito dos livros. Bem, o propósito do conjunto atualmente chamado de 1º e 2º Samuel, na opinião de Arque Júnior, é registrar o início da monarquia, mostrando as carreiras de Samuel, o fundador da monarquia, de Saul, o rei tirano e infiel, e de Davi, o rei ideal e verdadeiramente teocrático. Bom, vamos voltar aqui para a gente ficar mais perto de vocês. Propósito geral. Se você tiver alguma Bíblia de estudo, talvez você vai perceber que tem geralmente, antes de começar um livro, tem lá propósito. Pode divergir um pouco disso aqui que eu estou tratando com você em tela. Mas o propósito geral, 1 Samuel, 2 Samuel, foi deixar registrado as narrativas
que mostra como a monarquia surgiu. Olhando de cima e observando os personagens principais, o autor de 1º e 2º Samuel, ele vai trabalhar da seguinte maneira. Ele vai focalizar, primeiro, Eli, personagem Eli, depois o personagem Samuel, depois o outro personagem é justamente Saul, e o quarto personagem é Davi. Entra Jonatas também, eu estou falando pelo menos nos principais. O foco desse autor são esses personagens, é narrar, mostrar justamente a participação desses personagens na instituição justamente da monarquia. Quando nós citamos aqui Arquejúnio, que você leu aqui comigo, que é Arquejúnio, na verdade, é um dos melhores historiadores bíblicos que nós temos hoje. Tem vários livros escritos. E Arquejúnio vai dizer, o propósito geral do livro é justamente mostrar isso, como a monarquia surgiu e concentrar toda a narrativa, na sua maior parte, em Eli, começando por Eli, Samuel, Saul, Davi e, claro, Jonatas também. Ok? Então nós já sabemos o propósito do livro, já sabemos as divisões e as fontes que foram utilizadas e também seu autor. Vamos lá para a tela, vamos ler mais um pouquinho. Estamos passando para vocês um esboço geral. Veja que esse esboço que eu vou mostrar é o esboço de 1ª e 2ª Samuel. As bíblias de estudos que tem o esboço de 1º Samuel, o esboço de 2º. Foi que nós fizemos, nós tentamos juntar e fazer um esboço só. As tradições de Siló, as narrativas da arca, a instituição da monarquia, o reino de Saul, a ascensão de Davi ao poder e os sucessos de Davi, fracassos de Davi. Está terminando justamente o esboço, é um esboço geral que tenta colocar os dois livros juntos. Ok. Os principais temas da monarquia. Se você puder abrir sua Bíblia aí em 1 Samuel capítulo 8, versículo 7 e depois capítulo 12, versículo 12. Vamos ficar um pouco mais juntos, vamos conversar. Temas principais. No transcorrer dessa aula, a gente vai trabalhar bem isso aqui. Um dos temas principais é mostrar a origem da monarquia. Quando nós trabalhamos o livro de Juízes, você viu que Juízes capítulo 17, na verdade, por diante, já começa uma verdadeira anarquia, entre aspas, né, em todo o território nacional de Israel. Quando chega na época de Samuel, no livro de Samuel já tem ali sacerdote e também juiz. Já existe já uma certa ordem. Mas a tendência do período do juiz é justamente isso, ele está decrescendo, está caindo. E um dos propósitos do livro e tema principal, mostrar a origem da monarquia, a gente vai ver por que a monarquia surge. Existe uma insatisfação popular com a administração dos juízes e há uma necessidade muito grande, o povo acha, de ter justamente um rei. E daqui a pouco a gente vai observar por que eles pediram um rei, queria esse rei. Vamos lá para a tela para a gente ver os versículos. Nomeação de um rei foi antecipada no livro de Deuteronômio, eu vou comentar isso com vocês. Isso aqui é o tema principal, monarquia, um dos temas principais, né? Eu volto para comentar, o crime dos israelitas não foi pedir um rei, mas sua expectativa de que o rei humano tivesse sucesso nas áreas em que, segundo eles, o Senhor falhara. Outro tema principal, nós vamos voltar para falar também, é a Arca da Aliança. Está aí, a instalação da Arca, bem sucedida em Jerusalém no início do reinado de Davi, não foi mero ritual, foi um sinal da aprovação divina da nova era de Davi. A teologia da Arca é confirmada no Salmo, isso aí é Salmos 7, Salmos 78, versículos 54 ao 72. Outro tema principal é a questão da aliança. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti.
teu trono será estabelecido para sempre. O Senhor concede uma aliança incondicional a Davi, prometendo estabelecer a sua dinastia para sempre. Em resposta, Davi louva a Deus por isso. Outro tema principal. Bem, já sabemos o tema, os temas principais: monarquia, Arca da Aliança e a aliança que Deus estabelece com Davi. Nós vamos trabalhar isso ao longo da aula. A liderança de Eli e a de Samuel. Eli é sacerdote, Eli serve a Deus, mas os filhos de Eli, é curioso que os filhos de Eli não seguem os mesmos passos do pai. Os filhos de Eli, numa primeira leitura que qualquer um pode fazer do texto bíblico, vai perceber que os filhos de Eli roubam o povo, se prostituem. Os filhos de Eli não têm moral perante o povo. E a população sabe muito bem disso. Eli está ficando velho. Deus repreende duramente Eli, porque Eli está vendo essa situação, mas não corrige seus filhos. Quando Deus manda uma pessoa para falar com Eli, Deus é bem claro com Eli: se a tua descendência seria um sacerdócio permanente, mas livre-me de fazer isso, de que isso seja cumprido. Deus rejeita praticamente a descendência de Eli ali para ser sacerdote. Aí Deus procura um novo sacerdote. Aparece justamente Samuel no cenário. Eu não vou me prender a detalhes, eu vou trazer somente algumas observações principais. Eu admiro Ana como mulher, porque esses fatos eram notórios, né? Quem de nós aqui pegaria um filho, colocaria para estudar, né, ou para morar com uma pessoa onde seus filhos são prostitutos e ao mesmo tempo são ladrões, né? Ana faz o voto e cumpre integralmente e coloca Samuel ali, naquela casa, naquela residência, vivendo com os filhos de Eli. Interessante que Samuel não se corrompe em nada, né? E isso já mostra o caráter de Samuel, já desde baixo, muito bem formado. A descendência de Eli é rejeitada, Eli vai morrer, Samuel aparece como juiz, como sacerdote, como profeta no cenário. O povo reconhece isso em Samuel e a coisa começa a se organizar com Samuel. Existe um detalhe, eu quero que você vá para a tela lá para a gente ler, que está escrito em 1 Samuel, começando do capítulo 1, indo do versículo 1 até o versículo 8 e passando para o versículo 22. É bom ter a Bíblia em mão para a gente observar isso. Uma das primeiras realizações de Samuel como profeta foi justamente a restituição da arca. Está lá escrito 1 Samuel capítulo 5, começando do versículo 1 até o versículo, começando do versículo 1, na verdade, depois o capítulo 7 e o versículo de número 2. Vamos explicar isso aqui. Você está lembrado que o texto sagrado diz que quando os filisteus perderam, quando os israelitas perderam, na verdade, a batalha para os filisteus, os israelitas voltam e ficam perguntando: por que o Senhor não deu vitória? Traz a arca. Quando a arca vem, eles colocam a arca na frente. Disse: uma arca à nossa frente, nós teremos vitória. Quando o assunto é tratado de uma maneira mais acadêmica, fica fácil a gente perceber algumas coisas. O que os israelitas fizeram, na verdade, ali, foi pegar a arca e fazer da arca como se fosse um amuleto. Ora, se ela está na nossa frente, nós vamos vencer. É de uma maneira que quando a arca chega próximo ao arraial, o texto diz que a terra rompe em gritos tão grandes que os próprios filisteus ficam assustados com a gritaria do povo. Disse: os deuses, é assim a expressão que vem, os deuses de Israel desceram para ali. Esse comportamento do povo
por incrível que pareça, é um comportamento bem parecido com o comportamento do cananeu, daquele que não é crente, do pagão. Porque quando se estuda a história das religiões, a gente consegue perceber uma coisa. Os cananeus, eles usavam a sua divindade como se fosse um amuleto para servir a eles. Israel assume o mesmo comportamento, é incrível. Traz a arca, que independente dos pecados que a gente tenha feito, ela na frente da gente, vamos vencer a batalha. O que foi que aconteceu? A arca foi capturada pelos filisteus e naquele dia Israel perdeu muito dos seus homens e voltou para casa derrotado. A grande conquista de Samuel foi Samuel reunir o povo e pedir, isso está lá escrito no capítulo 7, versículo 2, para que o povo se convertesse ao Senhor, se arrependesse, se convertesse e tirasse os Baalins. É interessante, veja o que é um profeta, isso é atitude de profeta. Disse, existem os Baalins, os Baals estão espalhados pela casa de vocês. Tire essas estatuetas, remova isso aí, se converta ao Senhor, que Deus vai dar vitória. E assim foi o que aconteceu. Aí, uma das grandes conquistas de Samuel foi com que o povo, inicialmente, né, se convertesse, tirasse a idolatria, e a arca depois ela é recuperada e colocada novamente. Vamos observar isso. Está aí na sua tela. Realizações no ministério de Samuel. Aí 1 Samuel capítulo 5, versículo 1, como eu já tinha falado para você. A arca restituída a Israel. Ressurgimento e vitória. Muito bonito esse versículo, essa passagem, né? Que é o capítulo 7, versículo 3 até o versículo 14. O sumário do ministério de Samuel está registrado justamente ali. E a petição de um rei, que é começando do capítulo 8, versículo 4 até o versículo de número 22. Ok. Há alguma pergunta? Graças. Capítulo 8, versículo 4 de 1 Samuel. Bom, essa história é bem conhecida. Eu destaquei os pontos, estou destacando um ponto principal, né? Que a história realmente tem muitos detalhes. Samuel agora está velho. Veja que eu dei um pulo bem grande. Samuel agora está velho. Os filhos de Samuel também não andam segundo os passos do pai. O povo está dizendo, tu está velho, teus filhos não te seguem como devem te seguir, não tem o mesmo caráter, a mesma postura. Nós queremos um rei. Isso estremece Samuel. Qual razão? Por que é que o povo de Israel agora pede um rei? Aparentemente, as justificativas iniciais parecem ser justas. Diz, tu está velho e os teus filhos não seguem o teu caminho. Com Eli foi uma coisa bem parecida. Então, como nós temos esse histórico, não é melhor mudar da teocracia para a monarquia? Aparentemente as justificativas parecem válidas. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 8, versículo 20, para ver, para a gente entender a real intenção do povo. Diz assim o texto, capítulo 8 e versículo 20. E nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Israel não está simplesmente pedindo um rei. Israel não quer obrigações morais com a lei de Deus. De Samuel, nosso rei Samuel, que nós queremos, primeiro ele vai nos julgar. Ele vai dizer o que é certo e vai dizer o que é errado. Ele, o rei. Depois, irá diante de nós, nos conduzirá. E por último, ele fará as nossas guerras. O que é que a gente consegue observar aqui? O povo está rejeitando, não é só Samuel. O povo está rejeitando a teocracia em si. É por isso que quando Deus se apresenta a Samuel, Deus é bem claro com Samuel. Disse, rejeitaram Samuel, não foi a ti não. Estão rejeitando a mim.
para governar sobre eles. Aparentemente, eu disse a vocês, parecia ser justa a justificativa, parece a justificativa parecem serem válidas, né? Mas por outro lado tem um povo que quer se comportar igualmente ao povo cananeu. Nós queremos ser como as outras nações. O que eu estou mostrando aqui a vocês é que a referência principal desse povo são as outras nações. Não é um texto, não é o texto bíblico, não é o profeta Samuel, são as outras nações. E você vai perceber no transcorrer de nossas aulas que o povo paga muito caro por pedir um rei. Aí eu volto àquele slide que nós falamos lá atrás. O erro de Israel não foi pedir um rei, porque existia uma promessa lá em Deuteronômio de que o rei seria fixado na terra. O erro de Israel foi achar que o seu rei podia, um rei humano podia substituir as ações de Deus. Aí está o erro pior. Andrew tem um livro chamado Panorama do Antigo Testamento. Aí o Dr. Andrew, ele tem uma frase que eu gosto muito. A frase de Andrew diz o seguinte, e por sinal, nesses slides quando você baixar em casa, tem as referências, cada slide desse tem a referência de onde essas informações foram tiradas. A Andrew diz assim, Israel achou que Deus falhou com eles, mas o rei humano não ia falhar. É por isso que rejeita Samuel. Existe uma teoria levantada por alguns doutores que eles dizem assim, Samuel seria a pessoa mais ideal para ser rei. Mas nem isso os israelitas quiseram, porque se ele dissesse, Samuel reina sobre nós, mesmo tu sendo velho, mas as obrigações morais Samuel ia impor. Então nós queremos um rei que não tenha nada a ver com obrigações de caráter moral. Eu acho que agora ficou mais claro porque é que Deus inicialmente não aprova esse pedido. Na verdade, os israelitas fizeram um pedido antecipado com segundas intenções. Vamos lá para a nossa tela. Vamos ler. A instituição da monarquia é apresentada em 1 Samuel como uma concessão de Deus a esse desejo popular, mas não significa, de modo algum, que ele abdicara de exercer a autoridade divina sobre Israel, do qual é o verdadeiro e definitivo rei. Por isso, na regra seguinte, naquela concessão, as palavras de Samuel exortam o povo com veemência. Vamos voltar a uma pergunta? Não? Ok. Vou voltar aqui para mim. O povo estava errado em pedir antecipadamente, mas Deus ouviu a voz do povo. E Deus não dá nada que é ruim. E Deus deu Saul. Mas antes de Saul aparecer no cenário, Deus disse a Samuel, Samuel, diz ao povo o que é que esse rei realmente vai fazer. E o modelo de rei que Samuel apresenta é um rei bíblico. Ora, esse rei vai estar abaixo da autoridade divina. Esse é o ideal. Vocês não querem um rei, eu vou dar. Agora, o modelo padrão é esse aqui. E Deus assim atende esse povo. Mas as intenções que está lá no coração, eu posso dizer assim, de forma figurada, no coração, a intenção do povo é um rei que não tem obrigações de caráter moral e religioso. Queremos ser como as outras nações, não esqueça disso. Mas Deus, quando apresenta o rei no modelo certo, dentro daquilo que Deus quer. Ora, está Samuel dizendo o rei, modelo bíblico de rei é esse aqui. E Deus vai dar um homem para vocês assim. Aí aparece justamente Saul. Vamos lá para a tela? Vamos ler comigo. Fundação da monarquia em Israel. A escolha do primeiro rei. 1 Samuel capítulo 8, versículo 10. Vamos pegar a Bíblia. O reinado de Saul até ser rejeitado. Parar aqui, daqui a pouco a gente continua. Escolha do primeiro rei.
a gente, quando fala da vida de Saul, geralmente tem uma tendência muito grande para dizer assim, Saul foi rejeitado, e realmente foi. A gente se pegar simplesmente nas partes, naquelas áreas negativas da vida de Saul. Mas se lembre que quem estava dando Saul ao povo foi Deus. O povo pediu, é Deus quem escolhe. Você observa que quando se perde as jumentas do seu pai, ele vai em busca, já perdeu a jumenta, mas ele encontrou o reino lá na frente. E o texto sagrado é bem claro, Deus está te separando, ungindo para ser rei sobre o meu povo. E você vê que Saul ele começa bem, ele não começa mal, começa sendo ungido, o Espírito do Senhor se apossa de Saul, e a Bíblia diz, ele se transformou em outro homem. Está começando bem, né? Ele é apresentado perante o povo, perfeitamente, e vence os amonitas. O povo reconhece que Saul vai reinar. Começou bem, porém, no transcorrer da sua vida, a gente começa a ver falhas, e falhas tão graves ao ponto do próprio Deus rejeitá-lo. Temos sim uma pergunta do Paulo Ribeirão. Qual a expressão correta? É dizer 1 Samuel ou dizer 1 Samuel, visto que é um livro? Por gentileza, primeiro, não foi? 1 Samuel ou dizer 1 Samuel, visto que é um livro? A expressão correta seria primeiro, por causa do livro. 1 Samuel e 2 Samuel. Da mesma forma é Reis e da mesma forma também é Crônica. Mais algum para poder continuar? Tem sim, do Paulo Abreu Lima, do aluno Josemias. O maior erro de Israel foi ter rejeitado seu próprio Deus como seu rei, visto que Deus sempre foi o Deus da provisão. Correto. O erro de Israel foi dizer assim, nós não queremos mais Deus controlando a vida da gente. Quando eles pediram a Samuel, a referência vai ser sempre essa que vai seguir nosso estudo. Queremos ser como as outras nações. Quer dizer, como é que as outras nações funcionavam? Eu vou mostrar um detalhe aqui sobre Saul. Saul, ele age feito um cananeu em algum momento da vida dele. Tem um momento que ele vai agir imperfeitamente como um cananeu. Mas queremos ser como as outras nações. Ora, então, se eles não estão querendo Deus, mas mesmo assim, Deus sabendo as intenções, sabendo o que está saindo da boca do coração do indivíduo, mesmo assim Deus ainda coloca um rei dentro daquele padrão que Deus queria que o povo tivesse. Pena que Saul, ele é um homem sincero. Eu não estou denegrindo a imagem dele, veja, eu estou dizendo, ele é sincero, porém ele é um homem sem profundidade, né? É uma árvore bonita, imagina, deixa uma linguagem melhor, é uma árvore muito bonita, porém as raízes são muito frágeis, né? Qualquer coisa arranca ele dali. 1 Samuel capítulo 8, versículo 10, o reinado de Samuel até ser rejeitado. 1 Samuel capítulo 11, na verdade começa do capítulo 11 e vai até o capítulo de número 15. Vamos lá para a tela só para a gente adiantar, nós temos muito assunto ainda para comentar com vocês. O declínio de Saul e a elevação de Davi. Opa, deixa eu só... Saul é ungido rei. Nós podemos observar isso, capítulo 9, versículo 1 a 10. Saul é escolhido publicamente. Saul confirmado como rei. Opa, só aqui. Vamos voltar. Ungido, escolhido. A batalha contra os amonitas é que vai deixar claro que aquele foi o homem que Deus escolheu. Há um ponto que o texto bíblico diz assim: quem diria que Saul não seria rei sobre nós? Não começou bem. Outro detalhe da vida de Saul que a gente precisa dizer aqui a vocês. Isso é só visto realmente no ambiente acadêmico. Se eu perguntasse aos senhores,
Saul é de qual tribo? Vocês dizem, da tribo de Benjamim. Tribo de Benjamim. Dentro do Antigo Testamento, sempre existiu uma rivalidade entre Judá e as demais tribos. Observe que os autores, existe um autor que quando está escrevendo sobre a história do seu próprio povo, ele começa a frisar, olha, aqui está Judá e aqui está as demais tribos, ao ponto de dizer Judá e ao ponto de dizer Israel, como se Judá não fosse também Israel. Se Saul tivesse sido levantado de Judá, possivelmente, eu não estou afirmando, Judá faria a guerra contra as demais tribos. Se Saul tivesse sido levantado daquelas 10 tribos restantes que ficou conhecida como sendo o Reino do Norte, nós vamos ver isso no livro de Reis, teria feito guerra contra Judá. Mas Benjamim é uma tribo pequena, é uma tribo neutra. Aí quando neutra, pequena e sem força politicamente. Quando Saul é apresentado desta tribo, Saul, naquele momento histórico, é o único que pode ser um homem que politicamente venha unir todas as demais tribos em torno de um reino. A escolha de Deus é sábia. Essa afirmação que eu estou dizendo para você é compartilhada por autores feitos, por exemplo, F.F. Bruce, muito conhecido. Panorama do Antigo Testamento, de Andrew. Até o próprio Champlin também compartilha dessa informação. Ele sai justamente dali de Benjamim. Deus escolhe essa tribo, que essa tribo lá no livro de Juízes praticamente foi exterminada, né, porque ficou um remanescente. E quando ele surge desse meio, todos podem se reunir a ele politicamente. Então Deus escolheu certo. O homem começou bem. Foi confirmado como rei depois da vitória contra os amonitas, né? Que os amonitas tinham vantagem sobre Israel, e grande, como tinha. Tinha vantagem politicamente, tinha vantagem em termos de material bélico, tinha até vantagem geograficamente, os amonitas tinham. Porém, Deus que dá a vitória e Deus dá a vitória, né? Para Deus dar a vitória, me permita aqui abrir um parênteses, né? Para Deus dar a vitória, não importa se tem montanha, ou se tem vale, se tem rio, ou se tem um oceano. Quando Ele quer dar, Ele dá a vitória independente do ambiente geográfico. Capítulo 11, começando do versículo 14 até o versículo, capítulo 11, começando do versículo 14 até o versículo 12, e depois para o versículo 25, fala da cerimônia de renovação da aliança. É quando o povo vê que Saul realmente agora é rei. Eu acho interessante que o autor do livro de Samuel, ele coloca esse fato ali, porque existia uma prática comum entre os povos cananeus, que o rei, para ser considerado rei, tinha que vencer uma batalha, né? Tinha que vencer. Ok. Tem alguém? Tem sim. No Paulo Palmares, do aluno Ismael. A ordem de Deus aos israelitas foi que se conservassem puros, tirando do seu meio quem viesse impiamente e transgredisse o seu concerto. Também ordena que a congregação discipline membros que percam e que exclua do rol de membros qualquer que continue vivendo em pecado e imoralidade. Mateus capítulo 18, versículo 15, 16 e 17. Coríntios capítulo 5, do 1 ao 13. Não foi isso que aconteceu com Saul? Não. Era para ser tirado o indivíduo que pecar. O povo não tira, o sacerdote também não tira. Ninguém tira e ele permanece ali. É para tirar o mal, é para tirar o mal. Mas quem é que vai tirar? Ninguém tira. Agora há um agravante aqui. Veja o seguinte: você tem agora um rei. Quem colocou ele foi Deus. Ele está cometendo falhas graves. Então só Deus podia tirá-lo, né? Somente. Vamos para a tela que eu quero falar justamente das razões da queda de Saul, para a gente entender lá na tela.
eu quero que você veja comigo o seguinte, ele começou bem, ele não começou mal. Razões da queda de Saul, o desprezo pela unção, está lá, 1 Samuel capítulo 10, versículo 1, capítulo 11, versículo 6, está aí na sua tela. Desprezo pela unção e desobediência aos mandamentos do Senhor. Só para a gente comentar esse ponto 1, vamos aqui comigo, é aqui que Saul, ele vai se comportar igualmente a um rei cananeu. Chegou o momento de se oferecer o sacrifício. Está se esperando o profeta Samuel. O que é que ele faz? Ele diz, ele não espera Samuel, ele mesmo toma uma atitude para ele. Ele age como se fosse o sacerdote. Aí eu posso chamar ele imediatamente de precipitado, ele é um homem precipitado, né? São as primeiras impressões que a gente dá. Está fazendo um serviço que não é dele, ele é precipitado, e uma série de interpretações que vão sair desse fato. Mas o comportamento de Saul aqui é um comportamento idêntico a de um rei cananeu. O rei cananeu era rei e sacerdote ao mesmo tempo. O que é que Saul faz? Eu disse a você, é um homem sincero, mas não tem profundidade. É uma árvore bonita, mas não tem raízes fixa. Não conhece, na verdade, a lei de Deus como é para ser conhecida. Mas Samuel não vem não tem problema, eu vou fazer. Eu como rei posso fazer. Essa é a mentalidade de Saul. Como rei eu posso, porque as nações vizinhas e as outras nações, antes de ir para a guerra, os seus reis faziam a mesma coisa. Tomavam o lugar do sacerdote, ou se não do sacerdote, para sacrificar suas divindades. Vejam, eu vou dizer uma coisa aqui aos senhores, baseado assim na sociologia do Antigo Testamento. E a gente pode constatar isso na Bíblia Sagrada. A visão de Saul é que Deus é local. Não é um Deus mundial, é um Deus local, nacional. Deus precisa se utilizar de profetas, feitos de Jeremias, claro, posteriormente, lá na frente, para dizer assim, por acaso sou eu Deus de perto? Também não sou Deus de longe. Precisa dizer isso ao povo. Porque na mentalidade do judeu comum, esse Deus é somente daqui, né? Não é de outro canto. Comportamento cananeu. Quis sacrificar em local de Samuel. Aí Deus o repreende. Eu lembro foi um aluno que eu tive uma vez. Ele disse assim, mas Deus não foi muito duro não, irmão Jonas? Deus não foi muito duro, né? Porque já rejeitar o homem, veja que os soldados estavam se dispersando, Samuel havia, entre aspas, se atrasado, ele estava vendo uma oportunidade boa de fazer uma guerra e dar vitória a seu povo. Qualquer um que tivesse na situação dele fazia aquilo. A questão não é essa, a questão é o comportamento, que é um padrão ímpio e cananeus que Deus rejeitava. Eu acho que agora ficou mais claro. Capítulo 10, versículo 1, capítulo 11, versículo 6, versículo 16 e o versículo número 14 também. E em seguida tem o capítulo 13, versículo 8. Okay. Tem alguém? À vontade. Paulo Palmares, do aluno Carlos Antônio. Okay. Por que Uzá morreu simplesmente porque tocou na arca para evitar que ela caísse e os filisteus, além de pecarem nela, ainda a capturaram e não há registro que os filisteus que tocaram morreram? Existe aí algum objetivo de Deus? Existe perfeitamente objetivo. Só para a gente não fugir aqui do nosso assunto, que Uzá já está bem antes, né? Está bem antes. Mas vejam só. No caso de Uzá e o outro que tocaram, Deus não permitiu tocar de jeito nenhum. No que se refere à Arca da Aliança, quando vai para a terra dos filisteus, irmão, talvez o texto em língua portuguesa não deixe assim tão bem explícita. Não é que o filisteu tenha pego diretamente na arca, né?
A arca, quando ela foi conduzida para eles, foi conduzida através de outros instrumentos, mas ninguém pegou, não há um registro que pegue. E até mesmo a própria prática dos filisteus não era pegar diretamente na arca, porque eles sabiam o poder que a arca tinha, né? Entre aspas, poder entre aspas, porque o poder está em Deus, que a arca tinha. Quando essa arca chega no território de Israel, quando usar, vai tentar tocar, aí Deus fulmina. Deus fulmina, porque Deus não dá essa liberdade a seu povo. Porque se usar tocasse e Deus não fizesse nada, outros poderiam tocar e daqui a pouco a arca estava banalizada no meio do seu povo. E Deus não queria que a arca ficasse banalizada no meio do seu povo. Olhe para o caso de usar, não naquele momento específico, porque aquilo podia ser uma chave para mais adiante a arca ficar banalizada no meio do seu povo, como se qualquer um pudesse. Aí é nessas horas que a gente tem que usar a fé e entender o propósito de Deus. Eu estou vendo aqui a hora, sim. Não tem. Não, tá bom. Vamos mais adiante, né? Vamos voltar lá para a tela. Voltar para a tela, eu acredito que eu já respondi a questão da arca, né? Olhando não só para o fato principal, mas olhando lá para frente a questão da banalização no meio do seu povo, não, de jeito nenhum, né? Desprezo pela unção, né? Esse detalhe que eu trouxe para vocês. Desobediência aos mandamentos do Senhor, está lá capítulo 13, versículo 8 até o versículo 14. Justificativas de erros. Esse versículo eu quero ler com vocês. Queria que você abrisse sua Bíblia, capítulo 13 de 1 Samuel, do primeiro livro de Samuel, e o versículo de número 13 diz assim: Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Versículo número 15, o 14. Porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim, e Saul contou o povo que achou com ele, uns 600 varão. O versículo número 15 é interessante, que Samuel chega, fala, repreende, e Saul: eu vou contar ao povo, é a melhor coisa que eu faço. Aí foi contar ao povo. Está percebendo que ficou grande, né? O homem cresceu muito, né? O sacerdote que ungiu ele disse: o Senhor te rejeitou, teria confirmado. Eu vou contar ao povo, é o suficiente. Versículos posteriores, você pode localizar aí na sua Bíblia, que depois de uma vitória que Saul tem, ele levanta um monumento. As versões corrigidas assim: e levantou um monumento, mas só não diz a quem. Ora, ele levantou um monumento a ele. Ele não levantou um monumento a Deus. É como se as vitórias não tivessem vindo mais de Deus, tivesse vindo agora da força do seu braço. Está caminhando. Começou bem, desprezou a unção, desobedece os mandamentos, justifica os erros, né? Capítulo 15 mesmo mostra a justificativa dele. Tu estava atrasado, Samuel. Começou a justificar, totalmente diferente de Davi. Davi, quando erra, se arrepende. Saul, quando erra, se justifica. Se arrepender, não. Inconstante. 1 Samuel capítulo 24, versículo 16 até o versículo número 22. Tem alguém? Temos sim. À vontade, enquanto isso eu estou... Do Paulo Abreu Lima, do aluno Josemias. Será que a visão local que Saul tinha acerca de Deus não se deu devido à operação que Deus realizava no meio daquele povo específico? Ele talvez não via Deus operar na vida do povo vizinho, por isso ele achava que Deus era um Deus local? Como é o nome do irmão? Josemias Abreu Lima. Josemias. Josemias. Bem, deixa eu só
Paz do Senhor a vocês aí de Abreu e Lima. Meu irmão, muito obrigado pela informação. O senhor sintetizou bem aquilo que... Mas ele deixou bem específico que ele está fazendo uma pergunta. Eu sei. Deus, olha, o senhor especificou bem, assim, sintetizou aquilo que os cursos de ciência da religião, quando trabalham, né, não são todas faculdades, eu digo as faculdades evangélicas no exterior, mostra sobre a questão da visão do Deus local, né? Aplicando isso a Saul é aquele que vê Deus. O senhor fez uma pergunta, mas tira a interrogação e transforma numa afirmação, que está correto. Ele vê Deus operando ali. Então Deus é local. Não tem aquela mentalidade de olhar para longe, para ver o Deus que opera. Ele não operou lá fora, não. Ele só opera aqui dentro. Ele opera dentro do seu povo. Quer ver um exemplo clássico disso? É o profeta Jonas. Jonas é profeta. Deus usa Jonas. Deus fala com Jonas. A profecia se cumpre. Quando chega na época de Jeroboão II, os termos é alargado. E Jonas diz, vai alargar os termos. E Jeroboão consegue alargar os termos. Ou melhor, expandir o seu território. Mas quando ele foge, ele está dizendo assim, aqui ele não me pega. Lá em Tarso ele não vai atrás de mim não, ele é só de Israel. Aí quando ele vê que Deus vai pegar ele no meio do caminho, aí ele começa a entender quem realmente é o Deus de Israel, né? Que não é só de perto nem de longe. Agora a visão de Saul é limitada. E acrescente aí também uma coisa, Saul ele é inconstante. Saul tem um defeito, irmão, um defeito terrível em Saul. Saul, quando erra, ele não se arrepende, ele justifica os erros, o que é pior, né? Inconstante, aí tem o capítulo 24 e o versículo 16 até o versículo número 22. Aí você pode ler aí na hora do intervalo com bem calma. Sim, tem alguém? Tem mais um comentário do Polo São Lourenço. É o comentário do aluno Eduardo. Sim, meu Eduardo. Em grande respeito pela arca, os filisteus, no capítulo 6 e o versículo 7, mandaram construir um carro novo para conduzi-la de volta para fora de sua terra. Sim. Acho que o filisteu tinha um respeito, né? Mostrou um respeito maior pela arca, dentro desse contexto, do que o próprio povo israelita, né? Em respeito. Vamos lá para a tela? Daqui a pouco já vão dar. Daqui a pouco dá 3 horas. Eu quero adiantar esse assunto. Nós já vimos as razões da queda. À medida que Davi, sim, o rei Saul começa a perseguir Davi, né? À medida que Davi ganha popularidade, Saul fica com ciúmes e faz algumas tentativas de matar Davi. Antes da gente comentar o tópico 2, vamos aqui para mim. Chegou um momento, eu queria que você, para eu não perder tempo aqui, que eu também não trouxe anotado, quer dizer, eu não trouxe anotado. Se você pode localizar, me ajuda aí, manda aqui para a Luciana. É quando Saul diz assim a Samuel, o teu Deus, eu não coloquei aqui no slide, o teu Deus, que no original em hebraico é como se Saul não servisse mais ao Deus de Israel. Ele está dizendo, o teu Deus, Samuel, o teu Deus, não é mais meu Deus, nem nosso Deus, é o teu Deus. A partir daí você está vendo um homem desviado, né? Eu acho que, antes de passar para os slides seguintes, irmão, eu vou comentar assim uma característica psicológica de Saul. A partir daí você vê um homem justamente que está se desviando, ou melhor, já está desviado, é o teu Deus, não é mais o meu Deus, né? O fato dele levantar um monumento a si, ele está dizendo as vitórias que eu estou trazendo para o povo de Deus. Pega um espírito de ciúme muito grande, Saul, com Davi. Davi é utilizado por Deus para vencer o gigante Golias. É uma história muito conhecida, né? Até da igreja, até das pessoas que não são crentes da igreja de forma geral.
O que Davi faz ali é uma coisa impressionante, né? Deus se utiliza de Davi de uma maneira incrível, dá vitória ao povo, mas quando Saul ouve as mulheres cantar, que só deram a ele milhares, e a Davi se eu der as milhares, aí Saul diz assim, esse homem agora é perigoso para mim, né? Ele é um perigo, ele pode tomar meu reino. E por diversas vezes, a partir do capítulo 18, eu coloquei aqui no slide, que vai do capítulo 18 até o capítulo 19, na verdade a tentativa que Saul faz para matar Davi são várias, né? Eu costumo dizer o seguinte, Deus prometeu a Davi o reino, com aproximadamente 18 anos de idade, mas para ele colocar a coroa na cabeça, o percurso, né, foi de muita perseguição e de muita dor. Sim. Chegou a pergunta do Paulo Ribeirão. E disse Saul, de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Pronto, muito obrigado. Tem a referência só para os outros alunos do Polo? Não, só do Polo Ribeirão. Ribeirão, se o senhor puder colocar a referência para a gente citar, que eu não estou lembrando assim de cabeça, eu também não coloquei aqui. 1 Samuel. 1 Samuel. 15:15. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 15. Guarda esse versículo. Para oferecer ao teu Deus. Davi foge para Nob, vamos voltar lá para nosso slide. Quero comentar. Davi foge para Nob, depois para Gate, para Filisteia. Isso é um resumo, né? Onde finge estar louco para não ser ferido pelo rei da cidade. 1 Samuel capítulo 20, versículo 21. Nob. Capítulo 21, versículo 1 e versículo 2. Davi está sendo perseguido por Saul. Eu quero somente me deter nesse comentário aqui bem rapidamente. Davi está sendo perseguido por Saul. Davi, quando chega perante o sacerdote, Davi mente, né? O rei me mandou aqui. Tem espada? Tem espada de Golias, eu quero. Tem pão? Só tem os pão da proposição. Os homens estão limpos? Estão. Então traz o pão. Mas antes Davi diz que o rei mandou e o rei não mandou ele ali. Davi mentiu. Estou dizendo logo de início aqui. Foi uma falha de Davi nesse momento da perseguição. E por causa dessa mentira, Saul mata os sacerdotes que estão lá em Nob. Agora, observe mesmo, preste atenção. Isso não justificava, é claro. Saul, que foi ungido por um sacerdote, agora Saul extermina praticamente todos os sacerdotes que tem em Nob. O teu Deus, Samuel. Saul está completamente, irmão, desviado, afastado dos caminhos de Deus. Vamos voltar lá para a tela. A mediunidade é condenada na Bíblia. A atitude que Deus condena e que Deus reprova. Porque nós estamos trabalhando esse assunto aqui com vocês. Saul, lembre-se, Saul procura a feiticeira lá em Endor, a pitonisa, para invocar quem? Invocar Samuel, que já está morto, né? Veja, nós estamos, não tem como eu traçar com vocês aqui ponto a ponto, né? Nosso assunto é muito vasto. Davi foi perseguido por Saul. Nesse período, Saul procura justamente a pitonisa lá em Endor, para chamar Samuel. Há quem diga, né? Eu acho que os espíritas é quem gosta dessa informação, que diz assim: a pitonisa trouxe Samuel de volta. Em nenhum momento, o que aparece ali é um espírito
que não é o de Samuel, né? E eu posso ficar à vontade para dizer aqui a vocês que é um espírito maligno. Por que me incomodaste, me fazendo subir? A Bíblia condena taxativamente qualquer tipo de envolvimento com espiritismo, feitiçaria. E o versículo que vai constatar claramente que não era Samuel que estava ali, se você abrir sua Bíblia, vamos ler junto, primeiro livro de Crônicas, capítulo 10, versículo 13. 10 e versículo 13. Que existem comentários e mais comentários sobre isso. Acho que esse versículo já responde tudo. Capítulo 10, versículo 13 do primeiro livro de Crônicas. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar. O texto está condenando, a atitude foi errada e aquilo ali não foi Samuel. Bem, vamos mais adiante. Davi, segundo rei de Israel. Davi é ungido rei. Vamos voltar lá para o slide para a gente... Ok. Davi é ungido rei. Personalidade bem diferente, né? Está aí na sua tela. Capítulo 16, versículo 26. Uma personalidade bem diferente da personalidade de Saul. Enquanto Saul justifica seus erros, Davi se arrepende. No caso de Nob, que ficou faltando dizer aos senhores, que quando ele sabe que os habitantes de Nob, que os sacerdotes de Nob são mortos, ele diz assim: pequei, eu errei, eu sabia que Doeg estava lá. Mas é ungido. 2 Samuel, 1 Samuel 16, 26. Fugiu para salvar a vida. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 4. Torna-se rei sobre Judá. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 1 a 5. Davi torna-se rei sobre todo Israel. E 2 Samuel, do capítulo 5 por diante, as grandes realizações. Observe que eu disse a vocês, Judá e Israel. Primeiro se torna rei sobre Judá, para depois se transformar sobre todo Israel. Porém, esse homem de Deus, vamos ficar um pouco mais junto. Porém, esse homem de Deus, Davi, segundo o coração de Deus, com tão boas características, perseguido, o autor do livro de Samuel, ele tem uma preocupação. Quando a gente começa a ver que o estilo literário de Samuel é narrativo, a gente começa a ver a intenção do autor. Ele foca em cima de Davi e ele mostra que Davi não usurpou o trono em nenhum momento. Saul perseguindo Davi, Davi não persegue Saul. Davi tem a oportunidade de matá-lo várias vezes, ou melhor, 2 vezes, né, para não dizer várias, 2 vezes. Tem a oportunidade de tomar o trono, mas Davi não faz. E o autor do livro de 1 Samuel, ele está dizendo de forma bem clara: Deus deu o trono a Davi, mas Davi não vai usurpar esse trono, mesmo sendo perseguido. Isso é nobre em Davi. É lindo isso quando a gente começa a ver por esse lado. E Deus é tão bom, que era necessário que o próximo rei, no caso Davi, assumindo o trono, matasse a família toda daqueles que sobram. E Davi não faz isso. A própria história se encarrega. Jonatas morre mais para frente e os outros familiares vão sendo mortos consequentemente. Então o autor tem essa preocupação. Ele não usurpou o trono. É lindo. Mas esse homem comete erros, irmão. Né? O que eu gosto de Antigo Testamento, quando a gente chega nessa parte, Antigo Testamento 2, a gente consegue observar uma coisa. Deus fez um livro
onde o único personagem perfeito, né, é a Trindade, né? É Deus, Jesus e o Espírito Santo. Mas os personagens bíblicos, eles cometeram erro porque eram feitos de carne, osso, sangue e hormônios. Mais alguma pergunta que eu quero... Temos sim, do Polo Petrolina, do aluno Milton. A expressão de Oséias 13:11, deite um rei na minha vida, na minha ira, e tu tirei no meu furor. Refere-se a Saul? É Oséias, ele disse? Oséias? Oséias. Oséias. Não se refere a Saul, não. Esse texto já se refere a... aí já está no período da divisão do reino, e não se refere a Saul. Te dei um rei na minha ira. Não, de jeito nenhum. Vamos voltar aqui, que daqui a pouco já vai começar a chamada de vocês, e eu quero trazer esse comentário aqui sobre os fracassos, as fraquezas e os fracassos no reinado de Davi. É muito conhecido, vamos lá para a tela para a gente ver somente um ponto. Davi comete adultério e assassinato. 2 Samuel, capítulo 10, versículo de número 12. Ok? Está aí na sua tela. Eu vou comentar somente esse ponto aqui. Vamos voltar aqui para mim. Ok, obrigado. Homem de Deus. Características nobres. A característica nobre de reconhecer que erra e pedir perdão imediatamente a Deus. Quando nós chegarmos a trabalhar com os senhores aqui os livros poéticos da Bíblia, os livros poéticos da Bíblia é lindo. Tem um salmo que Davi escreve, onde ele derrama realmente sua alma perante Deus. Mas uma falha grave é quando ele comete adultério com Batseba. Olha, à primeira vista, quando nós... Aí eu vou querer que você pegue sua Bíblia para a gente ler. À primeira vista, quando a gente olha para o que Davi fez, pecou com Batseba, parece que foi assim, né? Uma leitura rápida. Davi está percorrendo o palácio, né? Antes disso, é época do rei ir à guerra, ele não vai. Aí ele fica dormindo, daqui a pouco ele levanta, percorre a varanda da casa, quando olha, a Batseba está tomando banho. Aí ele chama Batseba e comete pecado. Olhando dessa maneira, parece que foi uma queda assim. Caiu, viu, pecou. Não é bem assim. Nas entrelinhas do texto, a gente começa a observar que estava todo mundo dentro de casa. Se você abrir sua Bíblia em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 23, e o versículo 34, você vai observar que Batseba é filha de Eliã. Eliã é filho de Aitofel. Quem era Aitofel? Aitofel era o conselheiro pessoal de Davi. E a Bíblia diz assim: e as palavras de Aitofel para Davi era como se fosse a palavra de um anjo. Está percebendo que uma coisa está ficando muito familiar. Então, o avô de Batseba, conselheiro pessoal de Davi, que depois foi conselheiro de Absalão, né? Quando Absalão toma o reino, né? Tenta, ou pelo menos tenta tomar o reino. O marido, Urias, que não era um soldado qualquer, pertencia aos 31 valentes de Davi. É como se fosse, na verdade, a guarda pessoal de Davi. Vamos construir o cenário. Batseba, filha do conselheiro pessoal de Davi. Urias, um dos 31 valentes de Davi, que pertence à sua guarda pessoal. Morar perto do rei não era para qualquer um. Até os dias de hoje também é assim. Ele permitiu que morasse muito próximo. Mulher em Israel é muito recatada. Mulher em Israel não toma banho tão publicamente. Não é assim, né? Essa tomava bem próximo ao palácio. Dava para ser observado. Entenda uma coisa, que essa queda de Davi é resultado de uma construção.
Não foi uma queda tão rápida como a gente pode imaginar. Foi construído, é feito tentação, né? São tentações, fraquezas. Quando o indivíduo peca, existe um histórico lá atrás de passos que foram feitos para que aquela pessoa pudesse cair. Esse pecado dele deu origem a um pecado maior. Ele foi justamente o mentor da morte de Urias, né? E o profeta Natã, somente adiantando, ele chega, homem de Deus, conta uma parábola para explicar a Davi, para cair na ficha, para que a ficha caia na cabeça de Davi, que até o prezado momento ele adulterou, uma pessoa morreu e você não vê arrependimento nenhum. É como se nada tivesse acontecido. Quando o profeta chega, conta a parábola, faz ele despertar do crime que ele cometeu, ele disse: pequei. Aí Deus olhou do céu e naquele momento perdoou Davi. Mas lembre-se, Deus perdoou, mas não tirou a consequência. Tem uma frase, essa frase até mesmo me assusta. Deixa eu ficar à vontade com vocês aqui. O texto diz assim: a espada nunca vai sair da tua casa, Davi. Deus perdoou, mas nunca tirou a espada da vida da casa de Davi. Ok? Vamos lá para a tela bem rapidinho, a gente já está concluindo. Davi perde seus filhos, primeiro é Amon e Absalão, né? Como consequência daquela profecia que foi dada. Depois vem Adonias, já bem perto, já na velhice de Davi, vem a Adonias, que tenta usurpar o trono, literalmente. Adonias abre a boca e diz assim: eu reinarei. E chega e reina mesmo, né? Tenta tomar o trono. Pronto. Ok, pronto. Isso está escrito em 1 Reis, capítulo 1, primeiro livro de Reis, capítulo 1, versículo de número 5. Meu irmão, nós vamos terminar esse primeiro momento agora da nossa aula. Nós falamos sobre o primeiro livro de Samuel e o segundo livro de Samuel. Veja que a minha intenção não foi trabalhar ponto a ponto, detalhe por detalhe, viu? Das histórias, porque realmente nós não temos tempo, mas pelo menos a ideia geral nós trabalhamos aqui com vocês, ok? Daqui a pouco a gente volta. Tem mais 5? Não. Tem não? Pronto, daqui a pouco nós estamos voltando e vamos trabalhar primeiro o livro de Reis e o segundo livro de Reis. Nós vamos ter o fórum. No fórum nós temos mais assunto para comentarmos com os senhores. Ok? Daqui a pouco nós estamos voltando em nome de Jesus.